Sábado da 13ª semana do Tempo Comum. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 9, versículos de 14 a 17. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós, os fariseus, praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Ninguém coloca remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão ficará ainda maior. Também não se coloca vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam. O vinho se derrama e os odres se perdem. Mas vinho novo se coloca em odres novos, e assim os dois se conservam. Amados irmãos e irmãs, então uma fala de Jesus é uma fala profética sobre um momento em que a igreja experimentaria uma aparente ausência. Então vou focar bastante nessa palavra aparente, porque não é real, certo? Que é o momento em que o noivo é tirado de nós, o momento em que nós ficamos órfãos, né, dessa presença de Jesus. Por que é aparente, né? Porque mudou o tipo de presença, mas a presença nunca se tornou ausência e nunca se tornará. Uma imagem que ajuda você a entender isso é se você prestar bem atenção na liturgia do tempo pascal. Na noite do sábado de Aleluia, aparece uma vela na igreja que não estava na igreja. O nome dela é Círio Pascal. A vela é enorme, grande, chama bem a atenção e ela é um símbolo de Cristo. Por isso o círio ele é chagado, ele possui as 5 chagas de Cristo. 5 preguinhos são colocados nele, né? Então aquele círio aparece com uma chama, com uma luz acesa para dizer que Cristo venceu a morte. E quanto tempo esse círio fica dentro de uma igreja e durante quanto tempo ele é utilizado, ele é aceso? Durante os 50 dias do tempo pascal. No domingo de Pentecostes, existe um rito, o padre pode fazê-lo, de apagar o círio. Então o padre apaga o círio e aquele círio agora ele desaparece do presbitério, você não vai ver ele lá mais. Você vai chegar na igreja, agora, por exemplo, estamos no tempo comum. Você chega lá, você procura no presbitério, você não vai achar mais o círio pascal. Então é como que se a presença tivesse desaparecido. Jesus sumiu, certo? Mas ele não sumiu. Assim como com a ascensão, Jesus não desapareceu, não deixou de existir. Ele só está presente de uma forma diferente, né? Então, para nós, excelso é a presença sacramental de Cristo na nossa vida. A presença de Jesus na Eucaristia. Por isso que, para a celebração dos sacramentos, com exceção da missa, ordinariamente, né, o círio pascal ele volta para o presbitério. Geralmente ele fica no lugar onde acontecem os batismos, se na igreja tiver uma capela batismal. Mas, por exemplo, numa celebração de um matrimônio, o círio volta para o presbitério. Celebração de uma crisma, celebração de uma primeira Eucaristia, o círio volta para o presbitério. Então isso só para a gente entender que o noivo foi tirado. Mas não quer dizer que o noivo deixou uma ausência. É uma presença, mas de um modo diferenciado. E agora, com essa pseudo-ausência, né, me permitam chamá-la assim, nós também somos chamados a isso que Jesus falou que aconteceria nessa ausência, que é a nossa penitência, o nosso jejum, né? Então é importante que o católico dê aí uma atenção para isso, né? Obrigação. Qual que é a nossa obrigação com relação a isso, né? Você tem a obrigação de fazer jejum e abstinência de carne na quarta-feira de cinza, na sexta-feira da paixão. Só obrigação. Jejum e abstinência de carne. A abstinência de carne é obrigação em todas as sextas-feiras do ano, que é uma penitência que pode ser comutada. Não vou entrar nesse mérito aqui agora, já falamos disso em outro momento. Mas é importante o católico, então, dar uma atenção a isso, por quê? Porque a penitência e o jejum especificamente, estamos falando de comida, tá? Não estamos falando de outra coisa, ele ajuda-nos a domesticar um pouco mais o nosso corpo. A gente vive num tempo onde nós damos ao nosso corpo tudo o que ele quer, do jeito que ele quer, na hora que ele quer. Então a gente tem confortos que uma pessoa que viveu e morreu talvez 20 anos atrás não sonharia que a humanidade seria capaz de ter o que temos hoje. Nós temos facilidades hoje, dependendo da situação, você pode sentar no seu sofá, bem desleixado, pegar o seu celular, pedir uma comida hipercalórica e 10 minutos depois a campainha toca.
Dependendo, você não precisa nem andar muito. Você alcança a porta, abre, pega ali a sacola e já tá pago, já tá tudo feito. Então, assim, a gente tem facilidades hoje pra tudo. Tipo, falar com as pessoas, meu Deus. Você fala com uma pessoa do outro lado do mundo. Com a maior facilidade, você manda uma mensagem, se liga. Então, assim, tudo hoje é muito fácil, é muito prático, é muito confortável, é muito cômodo. E isso faz com que o nosso corpo fique mal acostumado. Padre, é errado os prazeres? Sentir prazer? Não, não é errado. Prazer é uma criação de Deus. Prazer lícito. Mas existem prazeres ilícitos. E quando o seu corpo te pedir um prazer ilícito? O prazer de sentar na frente de um celular, de um computador e ficar se deleitando na pornografia. Se masturbar. Trair a sua esposa. Quando você for solicitado num prazer ilícito, como que você vai dizer não? Se para todos os prazeres lícitos você disse sim, para aquela sobremesa a mais, para aquela comida hipercalórica, para aquele churrasco, para comer até passar mal, para aquele rodízio, para aquele doce, para aquele segundo doce, para aquele terceiro doce. Então, assim, aqueles 5 minutinhos que você ficou lá na cama, lembra? O celular tocou, apertou o botão soneca. Tem gente que põe o celular para despertar 40 minutos antes de levantar, só para ter a alegria de poder apertar o botão soneca 8 vezes. Então, assim, você tá dando pro seu corpo aquilo que ele quer, do jeito que ele quer, na hora que ele quer. Na hora que ele te pediu o que não pode, o que não convém, você não tem o direito de falar não. Já que você disse tanto sims, então agora o não, ele não vai ser ouvido. E você vai dar a ele aquele prazer ilícito. Então, por isso, para nós cristãos, a penitência e o jejum, ele tem esse poder de dizer para o corpo, olha, eu poderia, mas eu não vou. Eu poderia fazer essa refeição agora tranquilamente, mas não vou fazê-la, vou me abster nela, para mostrar para você, corpo, quem é que manda em você. Sou eu que mando em você, não é você que manda em mim. É claro que a penitência e o jejum não é só isso, né? Mas eu gostaria de focar nessa dimensão para que nós aprendamos a importância que isso tem. O próprio Jesus, num dado exorcismo que ele faz no Evangelho, ele diz que certos demônios só são vencidos com jejum e oração. Por isso que tem muito diabo que não sai na sua vida, porque você reza pouco e come muito. Então, que nós sejamos capazes de assumir com responsabilidade essa praxis que é nossa, é cristã. É claro que ela está em outras religiosidades também, mas nós a adotamos ali da nossa fé judaico-cristã para que nós possamos, então, agora, nessa ausência do noivo, né, uma pseudo-ausência, que é um novo tipo de presença, podermos aí fazer valer a pena tudo que ele fez por nós. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.